Minhoca Rio. Minhoca lembra de Roberto aí no lembro. Lembro sempre, tá sempre lá no Náutico. Se não é ele, é Hélio. Tem tempo já, viu? Rapaz, só até uma brincadeira. Será que Roberto Fernandes vai ser o Givanildo Oliveira dos anos 2000, do novo século? E Givanildo é que passeava por todos, né? Não sei se Roberto vai ser isso não, mas do Náutico certamente já é. 5 passagens? Porra, assim, do Náutico já é. E no Nordeste só não treinou, assim, no hall, né, do campeonato, só não treinou Sport, Bahia e Vitória. E assim, Celso, pegando o contexto da volta, né, como você mencionou, a quinta passagem de Roberto de fato, eu trabalhei com o Roberto, né, no América do Natal, tenho um relacionamento pessoal com o Roberto. Então, acabo um pouco enviesado e vou tentar destrinchar um pouco essa análise dentro de óticas variadas. O primeiro é o contexto dessa volta. Roberto, ele nunca, começando agora a quinta passagem, ele nunca veio ao Náutico para iniciar o trabalho e nem para herdar um bom legado. Apagador de incêndio, sempre foi. E, como disse, né, ele sempre veio em cenários ou difíceis ou até mesmo caóticos. Em 2007 e 2008 numa Série A, em 2010 e 2017 numa Série B. Em todos os casos, né, em todos os cenários, ele quase sempre cumpriu a missão de resgate. Caio acabou caindo em 2017, mas era de fato uma ocasião muito espinhosa para qualquer um. O Náutico passou as 11 primeiras rodadas da Série B sem vencer, e Roberto sempre acabou renovando o contrato pelo seguinte, iniciando o Pernambucano, começando o planejamento, mas a ideia, de fato, nas vindas de Roberto, foi buscar esse fator motivacional, né? E ele teve esse complemento de conseguir um contrato mais extenso. E nessa volta, eu diria que a ideia é entender o que é o Roberto Fernandes de hoje, né, em comparação ao que foi. Porque essa fala de Cauê, de comparar Roberto ao Givanildo Oliveira, ela é muito interessante porque os treinadores, nesse processo de vai e vem, como foi Mancini no Vitória, Givanildo no América, no Sport, no Santa Cruz, é que o treinador que volta, ele não é mais o mesmo, né, de uma passagem de 20, 15, 10 anos atrás. É um treinador diferente, voltando para um clube diferente também. E há essa diferença do que é o Náutico hoje, por exemplo, na última passagem de Roberto, o Náutico com frangalhos, o Náutico que caiu para a Série C, o Náutico com muito menos recurso técnico, e nem Roberto é o mesmo treinador. Sobretudo quando você olha lá para a primeira passagem, era um treinador jovem, era um treinador ainda emergente, um treinador sem experiência numa Série A, e como está um treinador que, nessas condições, arrisca mais. O cara chegando na primeira vez, o cara ainda sem conhecer alguns dos vícios, ele tem uma abordagem diferente. E hoje é possível dizer que tanto o Náutico precisa de Roberto, do que Roberto já entregou, quanto Roberto precisa do Náutico. Isso porque, se você olha, né, o currículo, as últimas passagens de Roberto, ele sempre teve indo e vindo de clubes nas quais já tinha um histórico. Eu acho que a última vez que Roberto treinou um clube ineditamente foi em 2000 foi a primeira passagem no CRB em 2018. A primeira passagem no CRB em 2018. De lá para cá, vai integrando esses clubes nos quais tem mercado independente da divisão. E a fala dele, quando saiu do Santa Cruz, né, no fim do ano passado, dizendo que tinha sido o maior erro da carreira dele, porque fechou o mercado que ele tinha reaberto na Série B, ela é a porta de entrada para essa análise da volta ao Náutico. O Náutico com a Série B a ser iniciada, praticamente, já tem aí um prejuízo absoluto no campeonato disputado até aqui, mas são 36 rodadas, mais do que suficiente para executar o que quer que seja planejado para executar no campeonato. Isso é interessante por dois aspectos. O primeiro é que somente uma vez na carreira de Roberto, até em 2007, por exemplo, ele estava bem no Brasiliense no G4, mas escolheu treinar o Náutico na Série A.
Mas seja lá qual for o motivo, o Roberto somente uma vez conseguiu começar uma Série B e concluir no mesmo clube, que foi no América Natal de 2012. Então, esse recorte de 36 rodadas pela frente representa um desafio, sobretudo, e esse é o segundo ponto, sobretudo, se o Náutico almeja de fato um acesso. A gente sabe que esse é o discurso, a gente aqui comunga da tese de que é algo muito distante, pelo que o elenco oferta, pela concorrência diante do Náutico, mas é uma condição na qual o Roberto não pode dizer usufruir, né, em sua carreira. Até pelas escolhas que fez de assumir muitos trabalhos malditos, é um técnico sem acesso. E esse contexto, ele acaba sendo contraditório no discurso do Náutico de que o acesso é um foco. Na verdade, todo o processo do Náutico ele é bem confuso. Eu vou finalizando a análise de Roberto em si, eu entro nesse contexto. E, a partir disso, né, de toda essa contextualização do que era Roberto no passado, do que era o Náutico quando o Roberto chega, e do momento dos dois agora, precisa ser colocado na mesa é o que o Náutico precisa trazer, é o que o Náutico precisa replicar dos trabalhos de Roberto no passado para o presente e para alcançar seus objetivos, que hoje são dois. Um imediato, que é a conquista desse título estadual, e o segundo, que é uma campanha de segurança na Série B. Esses, ao menos, eu considero objetivos reais. E o que a gente pode ver na carreira de Roberto, eu diria, como um padrão de comportamento, né? Não estou falando aqui de trabalhos isolados, a primeira é variação tática. Roberto nunca foi, né, no ápice da sua carreira, nos momentos mais baixos de sua carreira, um treinador fiel a um esquema no qual ele morreu abraçado. Jogou já com 3 zagueiros, já jogou com 3 atacantes, já jogou com 3 volantes, já jogou com 4-4-2 tradicional. E o Náutico precisa hoje experimentar, porque ainda que o Roberto tenha feito hoje o primeiro treino com 3 atacantes, esse é um indicativo para o próximo jogo, não é um indicativo para o trabalho a ser desenvolvido. Segundo, são expedientes que hoje, para o Náutico parecer, e talvez de fato ser um time muito verde em campo, precisam ser buscados, né? Não somente porque são presentes na carreira de Roberto, mas porque são necessários no futebol contemporâneo, em que tudo acaba resultando numa vantagem competitiva. Então, faltas táticas, o Náutico não faz hoje. O Náutico faz a falta que o Djavan fez no segundo tempo de jogo contra o Bahia, uma falta violenta, num momento, num local e numa situação de jogo totalmente desnecessária. É isso que o Náutico faz. É um time que perde o controle do jogo de maneira de supetão e de uma maneira totalmente inexplicável quando você considera todo o entorno da partida. E o Roberto é um cara com essa vivência, é um cara que lá em 2007, que é pelo menos quando eu comecei a acompanhar, já utilizava faltas táticas. E eu cito isso como exemplo de algo que o Náutico não faz hoje, né? De matar uma jogada, de ter o controle emocional da partida. O terceiro ponto é uma pulverização, porque hoje, se você faz um recorte recente das partidas do Náutico buscando o último gol, você só vai achar naquele jogo contra o Botafogo da Paraíba, nas quartas de final da Copa do Nordeste, uma falta que Cauê comentou, né? Uma falta dada de graça para o Náutico empatar o jogo ali, mas uma falta de enviada pelo Gustavo Coutinho do Botafogo. Então são vários jogos até você encontrar o último gol marcado pelo Náutico, uma bola parada no final do jogo, num contexto de abafa. Então é um time que, além de uma carência de gols, carece de repertório. E aí, se você olha novamente o histórico do Roberto, ele é um cara que consegue extrair desempenho ofensivo de diversos setores. Então, volta lá em 2007, você tem uma Costa fazendo o campeonato que fez, mas você tinha Felipe fazendo gol, Geraldo fazendo gol, os dois laterais, Sidney e Júlio César fazendo gols. E o Náutico precisa disso. O Náutico precisa ser um time menos previsível, depender menos de Jean Carlos. Obviamente vai ser um jogador que vai sempre fazer a diferença. Mas essa dependência precisa acabar. O Náutico precisa ser um time que ofereça riscos de diferentes maneiras aos adversários. Mas, naturalmente, precisa também do resgate de um homem-gol. A figura de Chiesa ela é a mais iminente para isso.
E há essa expectativa porque Roberto Fernandes conseguiu, algumas vezes na carreira, pegar atletas que não tinham esse histórico e dinamitá-los. Aconteceu com a Costa naquela A Série bronca A. de Chiesa aí já é a limitação física, né? Já é uma questão de saúde, né? Eu não consigo Física, ver. Eu não primeiro consigo natural. É que eu não consigo ver Roberto. Eu não consigo ver um treinador, mesmo que seja um cara motivador, um cara que tem história com o atleta. Eu não consigo ver ele recuperando o Chiesa do cenário que Chiesa tá no momento, entendeu? Eu acho muito difícil apostar nisso, sabe? Eu acho complicado. Concordo demais, Celso. Esse tópico de Chiesa ele é um pouco polêmico. É um pouco polêmico, não. Dentro do Náutico ele é bastante polêmico, eu diria. A menção é por, de fato, ser um nome iminente. O nome que vem à mente quando você fala em um camisa 9 dentro desse elenco, que é limitado, sabe? A gente tem isso como consenso. E são dois pontos, né? O primeiro é um desgaste natural de um atleta de 35 anos, que mesmo que não tivesse passado por nenhum processo de recuperação, já estaria enfrentando essa cor descendente há algum tempo. E essa lesão grave, né, e não foi a primeira que sofreu desde que voltou, ela só acelera uma coisa que já viria a acontecer. Se vai ser Chiesa, se vai ser Júlio, um atleta da base que começou o ano muito bem, mas perdeu o espaço de maneira inexplicável no time que não marca gols, se vai ser Amarildo, não sei. Acho muito improvável que seja qualquer um até o Náutico ter condições de voltar ao mercado em julho. Mas existe, né, esse histórico de Roberto com a Costa, existiu com o Rafael Coelho no Figueirense, que foi artilheiro da Série B em 2009, existiu com o Isaac no América do Natal, fazendo 20 gols na Série B de 2012. Então são, como eu falei, algo presente no histórico que o Náutico precisa buscar, e eu acredito que seja o que o Náutico busca quando traz Roberto Fernandes pela quinta vez. Mas dentro disso há também pontos de preocupação, Celso. E aí eu pego o gancho da sua fala. No chat privado da última live que eu participei, que foi justamente a análise da derrota para o Bahia, Lula comentava, né, que Rodolfo, eu lembro de na análise da pré-temporada, todo mundo muito empolgado com o mercado do Náutico e você reticente demais. Porque eu vejo, né, essa característica da direção atual de superestimar muito o que é feito, né, e aí, porque deu certo fazer o resgate de um Vinícius no ano passado, porque Hélio dos Anjos conseguiu fazer de um elenco limitado com um bom time titular uma máquina no início da Série B passada, um misticismo que fez o Náutico basear o mercado dele em jogadores a serem recuperados. Robinho, Leandro Carvalho, Evandro, Eduardo Teixeira. Isso não é tão simples, né? E não é algo que porque o treinador conseguiu fazer com o atleta, ele vai conseguir fazer com a série deles. E existe um pouco desse misticismo transferido para Roberto. É o que justamente que você falou, porque Chiesa não fez um gol na temporada até aqui, mas Roberto Fernandes foi o primeiro treinador dele do Náutico, já conhece Braia, já conhece Hereda, já conhece... E você acaba realmente se apegando a uma coisa que não tem fundamento técnico. É pura subjetividade e eu diria até somente esperança. Então eu vejo isso como um ponto de preocupação. E aí, a maior delas para mim, e esse realmente é o que eu acho de mais interessante em todo o processo, é entender como se dá essa volta de Roberto Fernandes ao Náutico. A gente já falou reiteradamente de como o Hélio voltou no passado, não vou trazer isso de volta aqui, porque assim, já sabido que foi uma decisão do grupo de atletas, essa imposição da volta. O Náutico começa a temporada com o Hélio, demite, traz Felipe Conceição, que chega com o aval do executivo de futebol, Ari Barros, e, assim, com fortes indícios de que rejeitado pelo grupo, desde o primeiro dia. Felipe Conceição dura pouquíssimo tempo, é demitido, e no momento da demissão de Felipe Conceição, eu acho que todos aqui concordam que Roberto Fernandes era um nome que estaria a 10 minutos de um acerto. Demitiu Felipe Conceição. Eu falei, veja só, a gente está aqui perto de mais de meia-noite e já se começa, depois de tantas negativas, já se começa a falar do nome de Roberto, isso depois da derrota no Bahia, né? Porque o Náutico
negativas, você começa a olhar para um lado e Roberto parece ser a solução mais lógica, né? O mais fácil, o mais segura. Agora, Rodolfo, queria aproveitar que eu interrompi para fazer uma pergunta. Eu fiquei com a sensação, a partir de um comentário de João, eu fiquei com a sensação de que a aprovação do nome de Roberto é muito mais imediatista para ganhar esses jogos e ser campeão em cima do Retrô do que pensando em algo na Série B, né? O Náutico adotou um discurso muito rápido e dizer assim, essa Série B não dá, é só para ficar. E você olha assim, porra... Mas eu acho que uma coisa leva a outra, Fred. Será que esses mesmos torcedores do Náutico acham que tem tanta diferença do esporte para o Náutico assim? Para um ser considerado brigando pelo acesso e o outro ser considerado fazer um campeonato de meio de tabela? Eu acho estranha essa postura que eu... Você chegou a comentar isso. Eu acho que perder o estadual atrapalha todo o resto da caminhada do Náutico. Não deveria, mas eu acho que atrapalha. Eu acho que a largada já é com o Pernambucano, pelo menos o jogo de ida, né? Porque a volta vai ser só no dia 30. Mas eu acho que para o Náutico, nessa situação, pelo que representa o título estadual, mesmo que tecnicamente não faça nenhuma diferença para a Série B, mas em relação ao ambiente, eu acho que é total. Lembrando que o Roberto Fernandes será o terceiro técnico do Náutico no Pernambucano. O Náutico poderá ser campeão pernambucano num campeonato de quantos jogos? 9, mas a semifinal de 12 jogos. Num campeonato de 12 jogos, eu estou ficando doido. 9 da primeira fase, semifinal 10, final, isso mesmo, 12 jogos. Isso mesmo. 3 treinadores, pô. Eu nunca vi um negócio desse. Então, assim, e ainda não ser campeão, eu acho que, enfim, mas a pergunta foi para Rodolfo, mas eu acho assim que não deveria, mas é a primeira meta do Náutico. Tem que ser campeão pernambucano para pensar na segunda divisão, porque esse vice-campeonato pode tirar do trilho completamente. Claro, eu acho que eu já respondi até parcialmente citando essa característica de Roberto não ser, assim, histórico, não é um treinador de acesso. Porque não se colocou nessa condição. Pode ser que aconteça. Mas eu acho que o Náutico tem essa mudança, de fato, buscando um nome de segurança e visando as finais. E é curioso isso, porque Roberto tem 5 títulos estaduais, 2 em Natal, 1 em Brasília, 1 no Pará e 1 em Pernambuco. São 5 títulos estaduais, mas ele perdeu algumas finais, e algumas delas são muito aceitáveis na história do jogo. Ano passado perdeu com o CRB nos pênaltis para o CSA. Mas tem 3 derrotas de Roberto em finais, uma para o Ceilândia, comandando o Brasiliense, uma para o Potiguar de Mossoró, comandando o América do Natal, e uma para o Independente, não me lembro o nome da cidade agora, que fica dentro do Pará, mas comandando o Paysandu, e num cenário muito parecido com esse, na verdade, quase idêntico, porque Roberto foi contratado pelo Paysandu, com o Paysandu já classificado à final, para fazer o primeiro jogo oficial sendo o jogo de ida da decisão. A única diferença é que, na época, eu acredito que ele teve 25 dias de treino. Agora ele tem 3, 2 no máximo. Rodolfo, interessante, desculpa aí te interromper, mas interessante que essas 3 finais que tu colocaste aí como perdas dele, sempre ele com times teoricamente favoritos ao título, né? Exato, nesse mesmo contexto. E lá no Pará, teoricamente, assim, bem favoritos nessas decisões. Não era um clássico, vamos dizer assim, tirando talvez lá Brasília. Isso, e esse é um ponto que eu acho que reforça até a escolha dele para ser o técnico nessa final, porque é certamente um cara que não vai subestimar o Retrô pela história curta. Quando a gente trabalhou junto, passamos quase 2 semanas fazendo intertemporada no CT do Retrô, então conhece a estrutura, conhece quem está lá dentro, sabe o que é que existe dentro do trabalho. Então, se existe uma coisa que ele não vai fazer, é subestimar o Retrô e assumir favoritismo em favor do Náutico. Até porque eu falei isso na última live, eu não vi o Náutico favorito, eu acho que a troca do treinador ela iguala um pouco esse grau, acho que está com uma final bem aberta. E, de certa forma, é um absurdo. Né? O fato do Náutico ter igualado isso, ao menos na minha ótica, é absurdo porque a gente está falando de uma equipe de Série B contra uma de Série D, por mais estrutura que tem, por mais
mérito que tem na campanha, mas assim, algo que soa muito real, e eu acho que aí, retomando aquele raciocínio, isso decorre dessa sequência de tomadas de decisões confusas do Náutico. Porque quando o Felipe Conceição sai, é exatamente o que o Fred trouxe, o Náutico define supostamente um critério que não é um critério. O que o Náutico, o vice-presidente de futebol, Roberto Selva, explanou foi: a gente quer um treinador experiente em Série B. Mas isso aí, você vai de, como eu falei, de Roberto Fernandes, se você considera que ele é um técnico com diversas Série B no currículo, até Givanildo Oliveira. Você não tem um critério técnico estabelecido. E aí o Náutico foi quebrando essa linha, indo em nomes como Alberto Valentim, indo em nomes, sondando nomes como Lisca, não indo atrás do que foi o principal nome quando o Hélio caiu no passado, que foi dado Cavalcante. E aí esses treinadores, eles olham o histórico recente do Náutico de confusões na porta de vestiário, Hélio dos Anjos indo e voltando quando quer, Felipe Conceição e Marcelo Chamusca fritados em 45 dias. O Náutico se torna uma opção pouquíssimo atraente, mesmo com um título bem acessível, batendo na porta. E aí, quando perde o jogo para o Bahia como perdeu, Roberto Fernandes, que talvez fosse um meme, e não um meme por não ter qualidade para assumir o Náutico, mas porque era um técnico que estava fora do mercado de Série B. A última lembrança que se tem é de um rebaixamento do Santa Cruz. E aí, o que era uma coisa de, traz Roberto, que dá certo, virou realmente meio que uma súplica da torcida para o Náutico não apostar em nomes fundados, como era o Gerson Guzmão, e bater na porta de quem se sabe, né, que tem algum serviço prestado e uma vivência nesse tipo de situação. A sensação que eu tenho, e aí eu acho que o estadual, as finais do estadual, atrapalham igualmente Fortaleza e Náutico. Eu acho que elas vêm no momento que você deveria estar pensando e projetando e se preocupando com outras coisas. É que eu acho que o perfil de Roberto Fernandes foi escolhido, como eu falei antes, pensando nesses dois jogos. Se não tivesse esses dois jogos, eu acho que o Náutico iria para um nome de um trabalho mais estruturador, né? Tentar uma linha mais próxima do que seria Felipe Conceição, né? Que poderia, inclusive, ser o Gerson, né? Treinador do Botafogo, da Paraíba. Porque eu acho assim, que Roberto Fernandes, como eu falei antes, assim, é você apostar num certo, mas num certo que você já conhece muito, muito, muito claramente a limitação. Detalhe, eu acho que não foi, eu acho que foi uma escolha razoável, não. Eu acho muito melhor do que Valentim, por exemplo, que poderia gerar um caos. Eu acho que o Roberto Fernandes ele não vai gerar um caos no Náutico. Mas eu vejo muito essa decisão muito ligada ao pernambucano, muito ligada. E eu acho que não é possível que a gente, em 2022, com 2 rodadas da Série B andando, tá? Com o seu time perdendo 2 jogos de largada, você ainda tome decisões prioritariamente pelo estadual. Eu acho que o Roberto Fernandes foi muito, muito, muito prioritariamente pelo estadual. Inibiu o Náutico de ir para um risco maior. Que 2 rodadas da Série B, 36 a disputar, ainda caberia um risco maior. Eu acho que o Náutico ficou muito inibido por causa desses jogos do Retrô. Aliás, E outra coisa... só para complementar, Rodolfo, só para complementar rapidinho, a impressão que eu tenho, assim, vendo bem distante, né, obviamente, o Náutico, é como se alguns treinadores, até promissores que surgiram no futebol brasileiro, assim, que fizeram bons trabalhos, e aí dá para colocar a Conceição, o próprio Chamusca, que já viveu muito essa realidade e que foi para o Náutico e que também acabou não dando certo. Me parece que os treinadores que já conhecem a situação do Náutico é que têm conseguido trazer o melhor rendimento. Por isso eu consigo compreender um pouco essa lógica da escolha, não só apenas pelas finais dos estaduais, que se Hélio conseguiu fazer o trabalho que fez no ano passado, que teve seu bom momento e depois teve a queda de novo, eu acho que talvez a escolha por Roberto Fernandes ela vai mais nessa linha, mas é a impressão que eu vejo de fora, porque o Náutico já tentou treinadores que eu considerava ótimos. O próprio Felipe Conceição, eu achei que poderia ser um treinador que pudesse dar certo. E ele não entendeu, aparentemente, o que estava ali acontecendo. O Náutico tem alguns problemas, né? Fora de campo também. E aí as coisas acabaram acontecendo como aconteceu, né? O time realmente não apresentando uma melhoria. Eu acho que o que vai realmente trazer... Eu concordo
tá com a afirmação de Fred, mas eu acho que vai trazer clareza para a ponto de se tornar inquestionável esse racional, é a gente avaliar qual escalação vai ser enviada a campo entre os 2 jogos da finais na partida contra o Operário. Porque se você puxa ali o recorte dos 15 dias entre o que decidem a final do Pernambucano de 2018, o Náutico vai para um jogo no Piauí contra o Altos, precisando vencer, somente vencer para se classificar à segunda fase da Copa do Nordeste. O Náutico vinha aí de sucessivas eliminações na primeira fase. Só que tinha um jogo acho que era na quinta-feira, e no domingo o Náutico jogava em Caruaru, na ida da final estadual contra o Central. Roberto Fernandes mandou um time reserva para o Piauí, o Náutico empata o jogo por 2-2 e cai mais uma vez na primeira fase, poupando, logicamente, os titulares para o jogo em Caruaru, que o Náutico empata no gramado pesado, leva a decisão para a Arena e é campeão. Fica muito claro, né, o perfil, e aí eu acho que se a gente traz para esse contexto aqui, e eu concordo que a predileção por Roberto se deve a esses 2 jogos da final, mas para essa situação é inadmissível que o Náutico entre no jogo contra o Operário com qualquer coisa que não seja o melhor disponível. Concordo, pô. Concordo 100%. Eu concordo 100%. Eu até entendo que o Náutico está numa situação difícil com o Roberto e tudo, porque perder a final, perder o Pernambucano pro Retrô não seria trágico, né, para o Náutico, porque conquistou o título recentemente, mas seria chato, seria muito chato, seria uma pedra a mais que você coloca na mochila do Náutico nessa temporada, né? Eu acho que fica nessa situação delicada, mas também tem muito que pensar, não. É força máxima para tudo quanto é lado. Né? Celso, nesse trágico que você fala, assim, a gente já teve um exemplo recente assim e complicou o restante do ano. Foi o Santa Cruz quando perdeu do Salgueiro. Assim. Então, eu não vou dizer que é trágico. Gol, né, de alcançar o objetivo principal daquele... Eu só dizendo que não é trágico, porque o Náutico não está vivendo também um jejum. Foi isso que eu queria dizer. Porque se perdesse uma final... Tivesse perdido para o Central, jejum, pronto, perfeito. Aí seria... Em 2018 seria... Porque o contexto do Náutico hoje é complicado, pior, né? O contexto hoje do Náutico é complicado. Esse título para o Náutico hoje é necessário, talvez para Roberto começar a dar trilho para a temporada, para meio que validar o trabalho dele. Se o cara perdeu o Pernambucano, tudo bem. Tem aquela muleta já de, mas o cara subiu agora. Perdeu a final, mas está compreendendo o time agora. É chato. Mas ao mesmo tempo é chato. É chato. Não é perder para um clássico. Tudo se soma, velho. Tudo se soma. Mandando, vai se somar todos esses pesos aí. Porque assim, não tem um jejum. Existe um jejum. Veja só, essa é a maior oportunidade que o Náutico está tendo em 20 anos de ser bicampeão. Assim, então, e esse é o objetivo bom de quem está 20 anos, assim, que o Náutico está tendo a oportunidade. Teve em 19, na verdade, mas foi nos pênaltis. Mas veja só, estava nos pênaltis, mas para o último jogo ele perdeu o primeiro jogo, aí chegou a virar o segundo jogo, foi para os pênaltis e num clássico. Nesse agora é uma final contra um time menor. A responsabilidade é total do Náutico, mesmo que o Retrô tenha 7 pontos a mais do que o Náutico. O Retrô pode perder os 2 jogos da final, o Náutico pode dar lá e no Retrô, e o Retrô terminará com a melhor campanha do Pernambucano. Só para tu ter a noção de como está a campanha. Mas o Pernambucano não, o que vale é mata-mata. Mas só para dizer a diferença que tem. Mesmo com essa campanha do Retrô, nem isso faz com que você... Não, mas o Retrô era uma máquina, assim, vai pensar... Não é dessa forma. Assim, se o Retrô for campeão, mesmo tendo essa campanha bem melhor do que a do Náutico, para mim é um golpe muito duro. Duro. Não é trágico, como eu fui falar, não é trágico, mas é um golpe... repito. Concordo, mas concordo. A greia em relação no caso da rivalidade, não foi pesada para o Santos em relação ao Salgueiro? Na final? Não, seria. E é o que eu tô falando. O contexto vai se somando ao momento do Náutico, a tudo. Bom, mantendo aqui a nossa pauta. Fala, Rodolfo. Para completar e finalizar rapidinho. Claro, querido, fica à vontade. O tamanho do desafio, ele é até maior do que realmente parece quando se fala, quando a gente lembra que realmente, até aqui na temporada, o Náutico não tem nenhuma vitória contra uma equipe minimamente próxima a esse padrão do Retrô. Perdeu para todos os concorrentes que jogou numa Série B, perdeu para o Fortaleza na A,
não venceu nenhum clássico com o Santa Cruz, não venceu o Botafogo da Paraíba. Acho que o único adversário de Série D que o Náutico venceu foi o Atlético de Alagoinhas e o Globo. Foram os únicos dois, mas a partir da Série C, e aí só incluindo o Retrô na Série D, incluindo o Santa Cruz na Série D, o Náutico não conseguiu vencer. Então ainda falta, não só desempenho, claro, desempenho é evidente, mas falta inclusive resultados. E aí Roberto Fernandes tem 2 jogos para fazer o que até aqui não aconteceu.